Aqui, deixa eu colocar o slide. Ele não achou. Agora sim. Então, agora a gente fala sobre os grandes fluxos, em termos estatísticos, os grandes fluxos de migração que a gente observa no mundo. Aqui, esses dados, crianças, a gente está trabalhando com o relatório das migrações da ONU de 2018, tá? E esses dados dos relatórios eles vão até 2015. Então, a maior parte da migração da Venezuela, no caso, ela não vai estar contemplada por esse relatório. Eles avisam bastante sobre a Síria, sobre o Afeganistão, mas o caso da Venezuela, que foi uma migração que ocorreu depois, ele não vai ser contemplado. A ideia seria pegar o relatório seguinte, que ainda não está pronto e vai demorar ainda mais um pouquinho por causa da pandemia, né? Ok. Então, a ideia aqui é mostrar nesse primeiro gráfico o total de migrantes que a gente teve por ano de 2000 a 2015. Então, eles têm as barrinhas aí, a mais clara para o ano 2000, depois 2005, depois 2010, depois 2015. Ou seja, né, quem está residindo, né, os migrantes, para onde é que eles estão indo, qual é o continente para onde eles estão indo. O que a gente observa é que para todos os continentes cresceu a quantidade de migrantes chegando para cada um desses territórios. Tá? E quais são os continentes que vão mais receber os migrantes? A Europa está saindo aí como campeã de recepção de imigrantes, depois a Ásia e depois a América do Norte. Tá? O senso comum te levaria a crer que a América do Norte seria o primeiro lugar, mas os fluxos que a gente está vendo no mundo hoje é basicamente pessoal norte da África, Oriente Médio, dirigindo à Europa, são fluxos muito grandes. E considerar também que a Ásia ela é um continente onde as pessoas se movimentam muito dentro do continente e também saindo e entrando lá. Então tem muita gente indo para a Ásia, tem muita gente saindo da Ásia e tem muita gente com migrações internas ali dentro da Ásia, né, entre países asiáticos. Então por isso que ela vai despontar aí também como um grande destaque nas migrações internacionais. Ok? Os 10 principais países de destino do lado esquerdo da tela e 10 principais países de origem de migrantes. Então, olha aqui disparadamente, o principal país de destino dos migrantes são os Estados Unidos, com coisa aí de pouco mais de 35, né? Não, 45. Pouco mais de 45 milhões de imigrantes residentes. A população dos Estados Unidos acho que está na casa de 320 milhões de habitantes, daria aí coisa de 15%, mais ou menos 15% da população residente nos Estados Unidos é migrante, então é bastante gente mesmo. E aí, em segundo lugar, a Alemanha, mas tipo assim, muito segundo lugar, né, os Estados Unidos muito disparadamente aí na frente. Então a Alemanha, como o principal polo de imigração da Europa já há algumas décadas, a Alemanha se consolida como grande polo de imigração da Europa, o que para muitos pode parecer um contrassenso, porque durante muito tempo a Alemanha não foi, digamos assim, um país muito receptivo a estrangeiros. Mas a ideia é que a Alemanha já de há muitas décadas ela quer deixar esse passado para trás. Ela quer perder essa imagem ligada ao nazismo e tal. Então ela vem fazendo várias políticas assim de recepção de imigrantes, recepção de refugiados, de concessão de asilo, tá bem avançada nesse sentido. Ainda existe esse ranço mundial nesse sentido de achar que ainda predomina uma visão nazista na Alemanha. Isso pode até ser verdade com relação a alguns setores da população, mas definitivamente não é como política de governo. Já há muitas décadas a Alemanha vem tentando se desvencilhar dessa imagem que ela legou para o mundo.
Tá? A Rússia em terceiro lugar. A Rússia vai ter aquela questão do que a gente já tinha comentado em aulas anteriores, durante todo o período stalinista, que foi a política do liquidificador, de ficar misturando as dezenas, centenas de etnias diferentes que você tinha dentro de toda a União Soviética. Então, fazer aquelas migrações forçadas para misturar as populações entre as diferentes repúblicas soviéticas para evitar qualquer tipo de levante étnico dentro da União Soviética. E hoje essas populações elas vão tentando retornar para suas localidades de origem. Então, a gente vai ter muito movimento interno na Rússia, ou intercâmbio também, né? Gente entrando na Rússia, a gente saindo da Rússia, entre os antigos países soviéticos, para ir nessas regiões voltando aí para suas origens, tá? A Arábia Saudita como um grande polo de imigração no Oriente Médio, e aí junto com os Emirados Árabes, que vem um pouquinho depois, tá? Toda a riqueza do petróleo, aí toda a indústria relacionada ao petróleo também atraindo bastante imigrantes. Outros países europeus que vão ter esse destaque também, o Reino Unido, a França e a Espanha, alguns países um pouco mais desenvolvidos aí dentro da Europa, e dentre os países desenvolvidos também outros destaques, o Canadá e a Austrália, que vão ser outros polos de atração bastante também. Então percebam que a imensa maioria aí de países atrativos são países desenvolvidos ou países ricos dentro do contexto dos subdesenvolvidos. E aí os principais países de origem dos migrantes: Índia, disparadamente, tá? E o México, em segundo lugar. Só que, tipo assim, se você for comparar a população da Índia com a população do México, tá? O México hoje está na casa de 120 milhões de habitantes. Negócio assim, não, acho por volta de 100 milhões de habitantes o México, tá? Então, se você vê aí, um pouco mais de 10 milhões de emigrados, tá? Mais de 10% da população mexicana sai fora do país, né? Então, eles serem o segundo lugar, não tão distante assim do total de imigrantes que produz a Índia, que tem 1 bilhão, tem 10 vezes mais população do que o México, cara, é muita gente. O México assim, realmente o lugar de diáspora do mundo vai ser o México, basicamente se dirigindo aos Estados Unidos. Tá? A Índia eles se dirigem aí principalmente para o Reino Unido e Estados Unidos também, mas tem indiano aí espalhado pelo mundo inteiro. E outros países de bastante emigração também. Rússia, olha que curioso, a Rússia é o terceiro lugar tanto para receber quanto para produzir migrantes. Então há muito fluxo de gente saindo e muito fluxo de gente entrando. China também produzindo muitos imigrantes, principalmente para o Canadá. A gente tem bastante chinês no Brasil, mas o país que mais recebe chinês é o Canadá. E aí outros países mais pobres, Bangladesh, Paquistão, a Ucrânia, um fluxo intenso também de troca de ucranianos com a Rússia, tanto para a ida quanto para a volta. Filipinas, a Síria, a diáspora síria mesmo, a maior parte da população da Síria já saiu há bastante tempo. E o Reino Unido, também se dirigindo bastante pessoal do Reino Unido em direção aos Estados Unidos e à Austrália, principalmente. Tá? Então vejam que tem Estados Unidos, a Rússia e o Reino Unido aí produzindo tanto sendo países de chegada quanto países de saída também. Ok? Aqui, imigrantes irregulares por país. Vamos ver quem é que está saindo campeão aqui de imigrantes irregulares. Quem será? Quem será que é o campeão de imigrantes irregulares? Estados Unidos aí, para a estimativa de 2016, com 11,3 milhões de irregulares. Tá? Então, a gente tinha visto quanto é que tinha de imigrantes nos Estados Unidos aqui? 45 milhões, mais ou menos. Então, 25%, mais ou menos, dos imigrantes norte-americanos são irregulares. É bastante gente. Bastante gente. Outros que nós temos aqui, África do Sul, de 3 a 6 milhões, estimativa. A Rússia, de 5 a 6 milhões. E a União Europeia, como um todo, aí, estimativa na casa de 8 milhões, dependendo da fonte. Tá? Aquilo que a gente tinha comentado na aula passada. Não adianta colocar restrições à imigração. Se não dá para fazer legalmente, a gente faz ilegalmente. A galera vai do mesmo jeito. Ok?
Mortes e desaparições de imigrantes em 2016. Aí ele não coloca como desaparecidos, ele coloca todo mundo no mesmo saco de gatos aí de mortos. Vamos ver onde é que a galera tá mais morrendo. No Mediterrâneo. A gente vê aquelas notícias terríveis de africanos no meio das jangadinhas, em barquinhos, atravessando o Mediterrâneo, tentando chegar à Europa. Então, não só na travessia ali pelo norte da África, que a gente vê que é o segundo lugar disparadamente. Olha quanto que você tem na América do Sul: 33 mortes em 2016. Aí você vai para a África Setentrional, 1.382. E aí no Mediterrâneo, 5.143 mortos e desaparecidos. E disparadamente essa rota do Mediterrâneo tem sido extremamente... Isso no único ano, né? No único ano. Essa rota do Mediterrâneo tem sido aí extremamente mortífera para os africanos, indo em direção ao sul da Europa. A maior parte dos imigrantes eles vão se dirigir aos chamados países de altos salários, óbvio, ninguém vai sair de um país pobre para ir para um país mais pobre do que o seu. E a maior parte dessa população vai trabalhar em atividades do setor terciário da economia, aí 71%. Setor terciário seria comércio e serviços. Né? Desses 71%, 8% como trabalhadores domésticos. Então, aqueles trabalhos ditos de baixa qualificação, né? As empregadas domésticas, babás e cuidadoras de idosos, que vai ser o predomínio aí das atividades femininas na migração. Tá? E fora isso, né, trabalhando como vendedores e prestadores de serviço de maneira geral. Basicamente, são essas as atividades predominantes que os imigrantes vão atuar. Aqui, óbvio, como a gente estava vendo no gráfico, no slide passado, para onde o que tipo de países eles vão se dirigir. Então, azul para os homens e vermelho para as mulheres. Para qual os países que eles vão? Para países de altos salários. Tá? Principalmente as mulheres aí compondo a imensa maioria da população migrante dos países de altos salários. Tá? É basicamente essa mulherada, as hispânicas e as brasileiras indo fazer faxina nos Estados Unidos. A gente nota bastante isso na estatística. E vou te falar, ganham muito mais do que eu. Não, nunca descartei esse plano na minha vida, sinceramente, com vocês, gente. Professora? Oi. A gente teria algum tipo de contraste quando, no caso, ocorre o contrário? Alguém sai de um país, vamos dizer, de primeiro mundo, para prestar algum tipo de atendimento, ou levar esse conhecimento para outros países em desenvolvimento, por exemplo, na África? Uhum. Tem. Por exemplo, os médicos sem fronteiras. Tem bastante. Sim. Mas, tipo, não é um número expressivo, assim, para você considerar isso como um contingente migratório. Né? A gente tem esse... contraste, no caso. Não tem nem comparação. Existe, mas não tem nem comparação. Em termos de número, não tem nem comparação. A gente tem professores universitários que vão em direção à África e à Ásia, né? Saindo da Europa e da América em direção à África e Ásia, mas em termos numéricos não tem nem comparação com o número de imigrantes mais pobres e refugiados. Nem se compara. Mas Sim. É o que a gente vê, por exemplo, nesse gráfico. A gente tá vendo a quantidade de imigrantes para países de salários baixos, que é as primeiras barrinhas, aí, ingressos barros, que é baixos salários. Então, sim, existe gente indo para países de baixos salários. Você poderia colocar aí como brasileiros indo em direção à África fazer esse tipo de trabalho voluntário ou trabalho profissional mesmo. Mas em termos de quantidade, a grande maioria é esse fluxo, né, de países pobres para países ricos. Ok. Tá? As remessas, a quantidade de dinheiro que é enviada dos países onde a pessoa está instalada em direção ao seu país de origem. Tá? Então, os países que recebem remessas aí tá em bilhões, né? Então, a Índia, 68 bilhões de dólares ela recebeu em remessas. Então, isso aí é indiano
trabalhando fora da Índia que envia dinheiro para a família. Tá? Isso que a gente chama de remessas estrangeiras. Então, os países que mais recebem essas remessas. Então, China, Índia, México, Filipinas, tá? Esses são os países principais de migração, do pessoal que está fora. E os países que enviam remessas, Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Suíça, com bastante imigrante também. Tá? Então, basicamente, países ou ricos ou países de altos salários são os que vão enviar, são os principais enviadores de remessas, e os países que mais recebem remessas, obviamente, é aqueles que você tem mais trabalhadores fora, tá? Percebam que nem é tanto assim, você vê que a Síria nem figura aí, né? Entre Síria ou países mais pobres aí da África, nem estão figurando aí como os grandes recebedores de remessas estrangeiras. Essa questão da remessa estrangeira é muito mais aqueles trabalhadores que já têm algum nível de qualificação, que eles não estão mais no subemprego nos países que os estão recebendo, tá? Que eles já ganham o suficiente bem para se estabelecerem no país e para conseguirem mandar dinheiro para a família. Tá? Já não está num nível tão horrível assim de degradação do trabalho. Tá? Refugiados, por principal país de origem, destaque aí absoluto para a Síria a partir de 2010. A cruzinha ela está se representando só o ano de 2016. E aí a barrinha aí a média móvel diz, a barrinha não, a linha, a média móvel diz 5 anos. Então a disparada da migração síria a partir de 2010 e outros países também bastante marcantes. O Afeganistão, a partir do ano 2000, com toda a guerra dos Estados Unidos em direção ao Afeganistão, e as nações africanas com bastante conflito interno e separatista, o Sudão do Sul, a Somália, o Sudão, que a partir de 2011, né, 2011 que vai virar, uma parte do Sudão vai virar Sudão do Sul, e a República Democrática do Congo, tá? Esses países de bastante conflito interno aí na África. Disparado, não, cara, a Síria é uma vergonha, gente. A Síria é uma vergonha humanitária, assim, gente. E os principais países de acolhida, disparadamente a Turquia, tá? Quais são os países que mais vão acolher os sírios no mundo? A Turquia e o Líbano. Percebam aí a disparada que dá na acolhida da Turquia e do Líbano justamente a partir de 2010, que é quando os sírios estão chegando, estão saindo da Síria e chegando para esses países. Eles vão migrar depois para outras partes do mundo, mas o primeiro lugar que vai receber os sírios vai ser a Turquia e o Líbano. Tá? O Paquistão e o Irã vão aparecer como destaque na recepção dos imigrantes do Afeganistão. Tá? E Uganda e Etiópia recebendo aí os migrantes do Congo e do Sudão do Sul. Tá? Uganda fica exatamente ali no meio entre o Sudão do Sul e o Congo. Então está recebendo dos dois. Ok? Deslocados internos. O que são deslocados internos? A gente tinha visto isso na primeira aula de migrações. São aqueles migrantes que estão dentro ainda do seu país, mas estão fora da sua região de origem. Tá? Basicamente por conflitos internos. Tá? Observem aí, tem hora que diminui, tem hora que aumenta a quantidade de deslocados internos. Não dá pra gente colocar uma tendência nessa estatística, não. Não dá para diagnosticar nenhuma tendência. Tá? Então, em azul claro, aí por desastres e por conflitos. Então, observamos bem nitidamente mais da questão dos desastres naturais como também um fator importante de migração aí pelo globo, né? Sejam terremotos, furacões, vulcanismo, né? Colocando bastante a população a sair das suas casas e ter que ir para outra região temporariamente. Tá? Conflito normalmente faz a galera sair do país, né? Com um deslocado interno, tipicamente vai ser justamente por questão de conflito, de desastre natural que sim, gera conflito interno, mas não chega a te expulsar do país, né? Ele pode potencializar uma questão de um conflito interno que já exista, mas
se o país ainda estiver de boa, sem conflitos internos expressivos, o desastre natural não vai representar uma fonte de migração estrangeira, né, para a galera realmente sair do país tão expressivamente assim. Agora a gente vai analisando por continente como é que é o perfil de entradas e saídas em cada um desses continentes, começando aí pela África. O que a gente observa nesse gráfico aqui? O gráfico do lado esquerdo está mostrando migrantes em direção à África, ou seja, gente chegando à África. O do meio, migrações internas ali entre os países africanos. E do lado direito, migrações de gente saindo da África, são os emigrantes da África. Então, o que a gente observa aqui, né? Gente indo em direção à África. Aí a pergunta do colega que tinha feito agora há pouco, né? Falando sobre gente, né, indo de outros países, né, mais ricos em direção aos países pobres, né? O fluxo contrário. Que a gente observa aí, né? Indo para a África, a gente tem basicamente da Ásia e da Europa, um fluxo bem pequeno, mas existe. População indo da Ásia e da Europa em direção à África. Você observa a quantidade aí pela altura do gráfico em relação a cada uma das cores que você tem aí para legenda, tá? E saindo da África, predominantemente em direção à Europa e Ásia, né? A Europa tem um pouco... a Ásia... tá ganhando da América do Norte ainda, tá? Então, mas disparadamente os africanos vão para a Europa. Todos esses anos aí, um fluxo bem maior aí a partir dos anos 2000, né, disparando esse total de imigrantes saindo da África. A maioria deles, então, indo em direção à Europa, um pouquinho mais para a Ásia, que seria basicamente o Oriente Médio, é o principal, mas a grande maioria indo em direção à Europa. Os principais países de emigração e imigração, quais são aqui? Então, do lado esquerdo, você tem o total e do lado direito, o percentual de população, em azul claro. O que está entrando nesse país e em azul escuro o que está saindo. Então, o campeão de imigração, o país africano que mais recebe imigrantes é a África do Sul, que é o país mais desenvolvido do continente africano, e está envolto por uma quantidade muito grande de nações pobres. Então, é bastante gente indo em direção à África do Sul. Quem mais sai da África? O Egito. Tá? O Egito é para a Europa a mesma coisa que o México é para os Estados Unidos, né? Então, aquela nação mais pobre ali, na cara de uma nação rica, desperta bastante essa vontade de ir. Outros países que também produzem bastante imigrantes para fora, assim, Marrocos, quem mais? Em total em total, mas absoluto, vai ser o Egito e o Marrocos, mas em percentagem da população, disparadamente a Somália, né? Quase 20% da população somaliana saindo da sua casa, tá? E quem mais está recebendo aí na África? A Líbia, tá? A Líbia e a Costa do Marfim, tá? A Líbia recebe bastante gente aí de outras regiões da África, do norte da África, mas também da África Central, mas essa população geralmente não fica por ali. Ela vai tentar ir migrando também em direção à Europa. A Líbia é mais como uma região de passagem de migrantes. Ok. Principais corredores migratórios. Então, o total de população em milhões, tá? E aí você tem aqui na primeira linha o país de origem e na segunda linha o país de destino. Então, o maior corredor de imigração no continente africano é da Argélia em direção à França. A Argélia foi colônia da França, então é um fluxo assim, tipo, sempre teve e sempre vai ter, assim, a galera saindo da Argélia em direção à França, tá? Burkina Faso em direção à Costa do Marfim, Egito em direção aos Emirados Árabes, construção civil ali para os Emirados Árabes, cara, atrai muita gente. Do Marrocos em direção à França, também tem do Marrocos para Espanha? Tem do Marrocos aí para Espanha, tá?
Então, ali o Marrocos é próximo da Espanha e da França, vai ser também um corredor importante aí. E outros fluxos internos também, do Sudão para o Sudão do Sul, fugindo a galera das guerras internas, aí Costa do Marfim para Burkina Faso, Somália para o Quênia e do Zimbábue para a África do Sul. Tá? Então percebam que é um continente também que não tem só as migrações em direção à Europa, você tem bastante migrações entre as nações africanas também. Tá? Basicamente conflitos internos que eles têm. Tá? Total de refugiados e solicitantes de asilo. Tá? Então, em vermelho, gente fora do país, e em azul, gente que foi acolhido pelo país, ou seja, gente que chegou ao país, né? Tanto os refugiados quanto solicitantes de asilo. Tá? Então, o Sudão do Sul se destacando como principal nação produtora de refugiados, aí saindo do Sudão do Sul. E o principal país que está recebendo é Uganda. Tá? Recebendo pessoal tanto do Sudão do Sul quanto do Congo. Tá? Uganda e Etiópia também com um destaque bastante importante aí, recebendo somalis, recebendo sudaneses também, a Etiópia. Tá? Os que mais produzem aí, Sudão do Sul, Sudão, a Somália. Tá? Chifre africano realmente não é para amadores. Ok? Alguns destaques em relação à migração dentro do continente africano. A migração que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, os países do Maghreb em direção à Europa e Golfo Pérsico. O que é Maghreb, professora? Aquela partezinha ali mais pronunciadinha da África do Norte, que compõe o Marrocos, a Argélia e a Tunísia. Tá? É um destaquezinho ali que vai para ali próximo do Estreito de Gibraltar. Então, essa região que a gente chama de Maghreb. Tá? Ali sempre teve esse fluxo bem intenso, assim, desde tempos imemoriais, assim. Aí a galera que vai tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar em direção à Espanha e aí à França. Tá? A África Setentrional se destacando não só como região de origem de imigrantes, mas também como uma região de trânsito, né? Imigrantes de outras partes do continente africano, atravessando o deserto do Saara para depois atravessar o Mediterrâneo, para depois atravessar a Europa. Cara, um negócio meio bem insano, assim, cara. Você pensa o nível de degradação de vida que essas pessoas têm para poder fazer uma viagem dessas, cara. É muito cruel, muito triste, assim. Tá? Os fluxos intra-regionais ali na África Central e Ocidental, então as nações ali, uma troca muito grande por questões étnicas e por questões da antidesertificação do Sahel. Então a gente vive ciclos ali. Vocês lembram o que era o Sahel? O Sahel é aquela borda do deserto do Saara, tanto para norte quanto para sul. Tem uma faixa ali de transição, né, entre o deserto e a savana. Mas quando a gente fala Sahel, a gente está se referindo basicamente à borda sul do deserto. Tá? Essa borda sul do deserto, ela enfrenta ciclicamente avanços e recuos do deserto. Então tem anos que ela está mais seca, tem anos que ela está mais úmida. O Sahel enfrentou gravíssimas secas entre as décadas de 60 a 80, e nas últimas décadas ele vem ocorrendo o que a gente chama de antidesertificação. Ele vem ficando mais verde, tá mais fácil ali de cultivar. Então esses ciclos de desertificação e antidesertificação do Sahel, eles também governam os fluxos migratórios que você tem ali na África subsaariana. Tá? Muitas vezes não representando, não se respeitando fronteiras nacionais, as populações desses migrantes. Tá? Então, aí eles vão indo e saindo e entrando dos países, acompanhando essa propicialidade ou antipropicialidade do deserto para o cultivo. Tá? E os tradicionais conflitos aí, sempre na África Oriental e na África Meridional ali, aqueles países, né, Zimbábue, Moçambique, vários países ali em torno da África do Sul, produzindo esses migrantes em direção à África do Sul. Ok? Agora a
Ásia. Quais são os fluxos? Aí o feitio dos gráficos vai acontecer da mesma forma que a gente estava vendo em relação à África. Então aqui, mesma coisa, do lado direito, do lado esquerdo, quer dizer, migrantes que vão para a Ásia, no meio, as migrações internas na Ásia, e do lado esquerdo, tô difícil hoje, do lado direito, os migrantes que vão em direção, que saem da Ásia, tá? Percebam que as migrações internas, né, entre países asiáticos são até maiores do que a população que sai da Ásia. Tá? Vai sair de continente. Né? Eles realmente têm um fluxo muito grande entre os países asiáticos mesmo. Tá? Bastante gente indo para a Ásia. De onde que vem o pessoal que vai para a Ásia? Vem da Europa e da África. Esses são os maiores. Então, basicamente, africanos indo em direção ao Oriente Médio e europeus indo para a Ásia, sim, né, em direção à Rússia e ao Japão, né, até a Índia mesmo. Tá? E asiáticos, para onde é que eles vão? Eles vão em direção à Europa e América do Norte. Tá? Quando eles falarem aqui, pessoal, nesses gráficos falarem América do Norte, eles estão excluindo o México. Tá? México eles estão colocando nesse relatório, englobando aí no item América Latina e Caribe. Tá? Quando eles falam América do Norte, é só Canadá e Estados Unidos. Tá? Então, os asiáticos eles vão basicamente aí para Europa e América do Norte. Tá? Quais são os principais países de imigração e emigração? Então, como emigração aí, disparadamente a Índia e a China. Tá? Não deveria ser muito diferente, porque são países pobres e superpopulosos. Então, realmente, é de onde a galera vai sair mesmo. Mas perceba que em termos de porcentagem da população é mísero. Então, em total de imigrantes é muito alto, mas em porcentagem da população, tanto a China quanto a Índia é mísero. E nem dá para ver a barrinha deles. Tá? Então, mostrando que realmente é porque são populações realmente grandes, né? Então, qualquer coisa que acontece lá envolve números muito expressivos de população. Agora, percebam aí a situação dos Emirados Árabes. Disparadamente, em termos de total de população, o maior aí da Ásia, com quase 90% da sua população residente sendo imigrante. É de longe o país que mais atrai, gente. Em termos de porcentagem de população, de longe é o país que mais vai atrair imigrantes no mundo. E outro em segundo lugar aí, o Kuwait. Tá? Então é petróleo, né? Petróleo, a construção civil relacionada ao petróleo atraindo contingentes expressivos de migrantes saindo dos Emirados Árabes e no Kuwait. Outros que são destaque também para produzir emigrantes. Qual é o que mais produz emigrantes em termos de porcentagem de população? Vamos adivinhar? A Síria. Né? A Síria aí já com quase 30% da sua população emigrada. Tá? Em segundo lugar, Cazaquistão. Esse fluxo aí que a gente estava falando das antigas repúblicas soviéticas aí, Cazaquistão em direção à Rússia. Tá? Mas em termos de porcentagem de população, disparadamente aí a Síria se destacando. Tá? Arábia Saudita também e a Jordânia, tá? Se destacando como receptores de imigrantes aí no continente asiático. Tá? Os principais corredores migratórios da Ásia, Índia em direção aos Emirados Árabes. Então é uma mão de obra para construção civil e também uma mão de obra razoavelmente mais qualificada para trabalhar no setor petroquímico. Tá? De Bangladesh em direção à Índia, tá? País pobre para o que vai indo em direção a um menos pobre. Do Cazaquistão para a Rússia e da Rússia para o Cazaquistão. Olha que interessante. Tá? Então é uma troca bastante grande aí de população entre os dois países. Do Afeganistão para o Irã, muito refugiado. Oi. Pode sim. Pode, né? Sim. Sim, pode ser também. Sim, pode ser. Outro fluxo importante também da China para os Estados Unidos. A lógica te levaria a crer que seria os chineses que estão mais
presentes aí pelo globo. É o que a gente mais vê na rua aqui, pelo menos no Brasil. A gente vê muito chinês na rua, mas o país que mais produz migrantes na Ásia ainda é a Índia. Tá? Então, China em direção aos Estados Unidos, da Índia para o Paquistão, de Mianmar para a Tailândia, da Índia para os Estados Unidos e das Filipinas para os Estados Unidos. Então, esses países pobres peronomútil dentro do continente asiático, que são a Índia, a China e as Filipinas, aí se destacando com produtores de migrantes para os Estados Unidos. Tá? E os intercâmbios regionais ali, né, entre a Rússia e de outros países indo em direção à Índia. Tá? Os refugiados. Olha quem se destaca ali como produtor de refugiados, a Síria. Tá? Quase 6 milhões de refugiados só em 2016. Só em um único ano. Tá? E qual é o país que mais recebe os solicitantes de asilo? A Turquia. Tá? Então, gente, é basicamente o pessoal da Síria, primeiro lugar quando eles saem em direção à Turquia, e o Líbano aí se destacando. É o Líbano, não? Não está em segundo lugar o Líbano. Quem vai se destacar em segundo lugar é o Paquistão, né, recebendo os afegãos. Então, basicamente, os sírios, eles vão em direção à Turquia e ao Líbano primeiro, para depois irem para outras regiões do globo. Tá? E os afegãos, eles vão principalmente para o Paquistão e para o Irã, para depois, eventualmente, irem para outras regiões do globo. Aí esses são os principais fluxos que a gente vai localizar aí no continente asiático. Alguns destaques relacionados à questão migratória dentro do continente asiático. O envelhecimento populacional que a gente nota aí na Coreia do Sul e no Japão. A gente já tinha visto isso na aula de envelhecimento populacional. Destaque aí para o grande número de centenários que a gente tem no Japão. De vez em quando a gente aparece aí na TV aquelas festas que eles fazem, aqueles aniversários coletivos que eles fazem para os centenários no Japão. Então é um país de gravíssimo envelhecimento populacional. Então atrai muito migrante para trabalhar ali sim. Tá? Os estudantes, a migração estudantil, tá? Vindo em direção à China, à Índia, né? Tanto indo para o Japão, China e Índia, como o pessoal saindo também da China e da Índia para estudar. Tá? A questão das remessas estrangeiras que a gente tinha visto naquele slide sobre remessas, um destaque maravilhoso que a gente tem para a Índia e para a China. Então, realmente compõe uma parcela importante da renda nacional. Claro que, comparado com o total de população, parece que não é expressivo, mas em termos de bilhões de dólares, sim, é muito dinheiro que é injetado nas economias indianas e chinesas de remessas de estrangeiros mandando dinheiro para a família. O êxodo rural na China, então, com o desenvolvimento crescente das cidades nas últimas décadas para a China, fazendo a população sair do interior em direção à capital. Tá? Também no movimento reverso, porque a gente teve muita migração forçada dentro da China durante o domínio mais severo, digamos assim, do regime comunista chinês, que fez políticas de interiorização da população chinesa, tá? Como parte da chamada Revolução Cultural. Tá? Aconteceu isso na China, a ideia da Revolução Cultural, toda uma tentativa de reformular o pensamento da população para se direcionar à aceitação do regime comunista. Tá? E isso incluía fazer algumas migrações forçadas da população para o interior, tá? Porque para o interior ficava mais difícil de ocorrerem levantes populacionais. Tá? Uma vez que esse tipo de política vem sendo afrouxada, essa população começa a manifestar esse interesse de voltar para a cidade. Tá? Do sul da Ásia para o Oriente Médio, um fluxo marcante, então a população de indianos indo trabalhar no setor petroquímico e da construção civil ali para as nações ricas do Oriente Médio. Tá? O tráfico humano muito intenso no sul da Ásia, principalmente na Índia. A gente tinha comentado nas aulas anteriores a grande exportação de prostitutas que a Índia produz. Tá? Vai se destacar aí no mundo como o maior produtor de prostitutas. Então existe muito isso, essa mulherada indiana saindo ali para trabalhar como prostitutas em diversas nações do globo, principalmente na China. Tá? E deslocamentos internos devidos à
desastres climáticos e geológicos, como, por exemplo, terremotos, vulcanismo e furacões, que também a Ásia é bastante sujeita. Tá? Então, de vez em quando, eles tomam alguns furacões na cabeça, alguns terremotos na cabeça, que vão fazendo a população sair fora também. Tá? A construção civil no Oriente Médio, a gente já tinha mencionado, aqueles prédios maravilhosos de Dubai, que atrai bastante gente, inclusive brasileiro. Já conheci alguns brasileiros indo em direção a Dubai para trabalhar na construção civil. Tá? E o destaque aí para Síria, já com 65%, isso em 2016. 2016. A Síria já tinha 65% da sua população deslocada, já fora do país. Então, realmente, é uma das maiores diásporas da história da humanidade, aí a situação desses conflitos internos aí na Síria. Tá? E os fluxos intra-regionais, basicamente aí da antiga União Soviética, né, principalmente envolvendo a Rússia e o Cazaquistão, né, fluxos de entrada e saída para esses dois grandes países. Tá? Europa. Imigrantes que vão para a Europa do seu lado direito, de onde que eles vêm, da Ásia e da África, principalmente. Um pouco bastante expressivo, um pouco bastante, né, como dizia meu pai. Um pouquinho bastante aí da América Latina e Caribe, mas principalmente aí da África e da Ásia em direção à Europa. Tá? Migrações internas na Europa, percebam que também é muito grande o fluxo de imigrantes internos no continente europeu, então também eles viajam bastante, assim, principalmente da Europa Oriental em direção ao ocidental, do antigo bloco comunista em direção ao bloco capitalista, e que saem da Europa, eles vão basicamente para a Ásia e América do Norte. Então é europeu indo para o Japão e Estados Unidos, principalmente. Tá? Então existe esse fluxo também. Os principais países de imigração e emigração. Então, a Rússia. Tá? Percebam que a Rússia se destaca aí tanto como produção de imigrantes quanto de emigrantes. Então, tem muita gente saindo da Rússia e muita gente entrando na Rússia. Tá? Esse intercâmbio muito grande aí. Alemanha, em segundo lugar, como... Não, em primeiro. Em primeiro. A barrinha da Alemanha é maior. Em primeiro lugar, a Alemanha como receptora de imigrantes. Olha que louco. A lógica te levaria que não, nunca, né? A Alemanha, não. Eles realmente têm essa vontade de perder essa imagem ligada ao nazismo. Então, eles realmente vêm recebendo bastante imigrantes e convidando, né, os solicitantes de asilo, imigrantes irregulares a se regularizarem. Tá? Perceba que é bastante até, é mais de 10%, né? Olha aí, a porcentagem da população de imigrantes da Alemanha, que é a segunda barrinha. Dá uns 15% já, né? Uns 15% da população alemã é imigrante. O maior contingente são da Turquia. A maior contingente que vai para a Alemanha é da Turquia. O que mais que a gente tem para destacar aqui? A Suíça. 30% da população suíça é imigrante. É muita gente. É muita gente. Tá? Em termos de destaque, mais aqui a Bósnia e Herzegovina como produtora de emigrantes. Tá? Os Balcãs também, né? Os Balcãs são para a Europa e o chifre africano é para a África, ali, aquele caldeirão de conflitos. Tá? Nunca para de brigar esse povo, meu Deus do céu. 40% de imigrantes, Jesus. É muita gente saindo fora. Tá? Os principais corredores migratórios relacionados a países europeus. Olha que louco, né? A Rússia, da Rússia para a Ucrânia e da Ucrânia para a Rússia. Também, então, um intercâmbio bem grande aí de população entre eles. Aí do Cazaquistão para a Rússia e da Rússia para o Cazaquistão. Então, tanto a entrada como a saída aí entre as antigas nações soviéticas. Da Polônia para a Alemanha. Tá? Então, a Europa Oriental, de maneira geral, né, um grande fluxo, né, o grande point migratório da Europa hoje é a Alemanha. Tá? Em termos da Europa Ocidental, pelo menos, o grande point é a Alemanha. A galera vai se dirigindo
em direção à Alemanha, países da Europa Oriental indo em direção à Alemanha. Então a gente tem a Polônia para a Alemanha, Turquia para a Alemanha, que é o maior contingente de estrangeiros na Alemanha, é a Turquia. Da Argélia para a França, que a gente tinha visto quando a gente falou sobre a África. Reino Unido para a Austrália, bastante gente, a Austrália aí se destacando como outro point de migração que está super na moda agora. Do Uzbequistão para a Rússia e da Rússia para a Alemanha também, bastante gente. Tá? Então, o grande point de migração a gente percebe na Europa Ocidental é a Alemanha. Já foi, existe ainda essa migração intensa aí para o Reino Unido e para a França, mas hoje o grande point é a Alemanha mesmo e as migrações aí entre antigas repúblicas soviéticas para a Rússia e vice-versa. Total de refugiados e solicitantes de asilo em 2016. A Ucrânia é o que mais solicita, né, o asilo e produz migrantes refugiados para outras nações. Então, a Ucrânia e a Rússia, maiores produtores de refugiados dentro da Europa. Mas, de maneira geral, percebemos, então, né, excetuando-se aí a Rússia e a Ucrânia, que a Europa é um grande receptor de refugiados e de solicitantes de asilo. Tá? Então, solicitantes de asilo é o azul claro, os refugiados é em azul. Tá? A Alemanha, destaque absoluto para receber migrantes, sempre estão recebendo de monte. França, Suécia, como se destacam outros destaques aí, mas disparadamente percebam a Alemanha recebendo refugiados e solicitantes de asilo. Então, realmente uma ideia de política da boa vizinhança mesmo, assim, full time. Tá? Os destaques que a gente pode fazer no continente europeu, uma intensa migração intra-regional, né? Então, principalmente da Europa Oriental para a Ocidental, esses países da Europa Oriental que ainda hoje, bem aí algumas décadas já passadas aí do final do regime comunista, mas ainda hoje não andam tão bem das pernas assim quanto a Europa Ocidental, então ainda são bastante atraídos para essas nações mais desenvolvidas do continente europeu, principalmente a Alemanha. Tá? E a rota do Mediterrâneo, destacando os africanos indo em direção ao continente europeu, e com isso, pelo menos em outras nações, na Alemanha eles tentam dar uma segurada, mas em outras nações é bastante forte o ressurgimento da retórica xenófoba, dos discursos políticos contrários à migração. Tá? Sempre tem um desgraçado para acabar com a nossa alegria. América Latina e Caribe agora. Imigrantes que vêm para cá. Do lado esquerdo. Alguns europeus e alguns norte-americanos, mas muito pouquinho. Os fluxos internos da América Latina e Caribe também, pouquinhos, mas olha a quantidade de gente que sai. Na América Latina e Caribe vão basicamente para onde? A América do Norte. Estados Unidos, sempre, né? Mais secundariamente para a Europa, mas disparadamente latino-americanos vão em direção aos Estados Unidos. Esse é o grande fluxo. Tá? Os produtores de imigrantes... Olha o México, meu Deus do céu. Que é isso? Tá? Veja, em termos de porcentagem de população, que a gente tinha falado no começo da aula, aproximadamente 10%. Aproximadamente 10% da população mexicana sai fora. Tá? Outros destaques importantes aqui, Jamaica, bastante saindo fora. El Salvador, cara, Guiana. Aí você pergunta, o que tem na Guiana para todo mundo tá saindo? Exatamente esse é o problema, não tem nada na Guiana. Então, por isso que a galera vai saindo fora. 60% da população da Guiana emigrada. Tá? Então, outros destaques aí, a Jamaica e El Salvador. República Dominicana também. Tá? Não podemos deixar de destacar o pessoal da República Dominicana como sendo uma região de trânsito. Tá? Então, população que vai do Haiti, que vai primeiro para a República Dominicana e depois eles saem em direção a outras regiões do globo. Então, com certeza está contabilizado aí isso também. Tá? Mas o destaque absoluto em termos de a população absoluta é o México, o grande produtor de migrantes aí. Isso é 2015 só. Tá?
Aqui os grandes corredores migratórios. Caraca, olha esse México para os Estados Unidos. Olha como deixa todos os outros no chinelo. No chinelo. É o grande movimento migratório dentro da América Latina. É o movimento dos mexicanos em direção aos Estados Unidos. Todo o resto ali, cara, quase que inexpressivo perto do que a gente observa de mexicano indo para os Estados Unidos. Tá? Vamos ver para onde essa galera vai, então. Do México para os Estados Unidos, tá? El Salvador para os Estados Unidos, Cuba para os Estados Unidos, da Colômbia para a Venezuela, aquilo que a gente tinha comentado no começo da aula, que esse relatório ele está falando antes dessa diáspora da Venezuela, então agora o fluxo é o contrário, que a gente observa hoje é muito venezuelano indo para a Colômbia, o fluxo se inverteu. República Dominicana para os Estados Unidos, Guatemala para os Estados Unidos para o México, uma migraçãozinha de retorno, Jamaica para os Estados Unidos, Colômbia para os Estados Unidos e do Paraguai para a Argentina. Então, o grande polo de imigração no continente americano são os Estados Unidos. O pessoal da América Latina vai tudo em direção aos Estados Unidos, disparadamente a esse fluxo de mexicanos como destaque. Tá? Aqui os solicitantes de asilo e refugiados. De novo, né? Infelizmente a gente não tem aqui os dados da Venezuela de forma mais segura. Então, os colombianos, então, em relação a todas aquelas guerras das Farc, ainda se restabelecendo ainda nessa época. Tá? E a Venezuela como receptora de imigrantes. Hoje a gente poderia tranquilamente trocar esse gráfico, né? O venezuelano indo em direção à Colômbia. Tá? Isso para o continente americano aí já não representa mais um retrato tão bem da realidade atual. Tá? Os destaques que a gente pode fazer com relação à América Latina e Caribe, de longe o México como país tanto de origem quanto país de trânsito de imigrantes, então o pessoal da América Central passando pelo México para poder chegar em direção aos Estados Unidos. Representa aí 78% do contingente de imigrantes da América Central, vai em direção aos Estados Unidos. De longe. Então é realmente um país que atrai muitos imigrantes, tanto legal quanto ilegais. As tentativas de proteção das fronteiras dos Estados Unidos, as ideias aí do Trump de construir muro e tal contra os mexicanos, e também de países menos piores dentro do contexto da América Central, a Nicarágua e a Costa Rica. A Costa Rica é o menos pior ali dos países da América Central, né, fazendo essas barreiras na tentativa de conter a imigração de cubanos e de haitianos, mais modernamente. Tá? O destaque para o aumento da migração feminina para os Estados Unidos nas últimas décadas. Muita gente, né, muita mulherada indo exercer os serviços domésticos nos Estados Unidos, como babá, como cuidadora de idosos e como faxineira. Tá? E o destaque é que a gente pode fazer também outros grandes contingentes dos haitianos e venezuelanos. Também outra diáspora que a gente observa no mundo são os haitianos e venezuelanos se espalhando aí pelo mundo. Estados Unidos e Canadá, que é o que ele chama de América do Norte, né, o relatório, mas eu destaquei aqui só como Estados Unidos e Canadá, porque Estados Unidos e Canadá não é a mesma coisa que América do Norte. Aqui. Que vão para a América do Norte. Olha essa diferença, né, do gráfico da esquerda com o gráfico da direita. Então, do gráfico da direita, a gente chegando na América do Norte, e o gráfico da esquerda, a gente saindo da América do Norte. Disparadamente é um continente de chegada de imigrantes, vindos de onde? Predominantemente América Latina e Caribe e Ásia. São os grandes contingentes que vão em direção à América do Norte. Europa é constante, né? Parece que é constante esse fluxo. Não teve alteração aí de ano para ano, mas a América Latina e Caribe se destacando aí, sempre crescente, né? Nunca diminui esse fluxo de imigrantes indo em direção aos Estados Unidos. E, de novo, né, não interessa se tem barreira, se não tem barreira, a galera vai do mesmo jeito. Tá? Porcentagem de população que chega aos Estados Unidos, quase 15%. Quase 15% da população residente nos Estados Unidos é migrante e quase 25%
Quase 25% da população canadense é imigrante, principalmente de chineses. O Canadá vem fazendo há algumas décadas já as políticas de incentivo à migração. Cara, não tem ninguém no Canadá, né, cara? Dá o quê? 15 milhões? Tem aproximadamente isso, 15 milhões de habitantes a população canadense. Tá? É isso? Não. Falei besteira. Não, acho que é 30. 30, mais ou menos 30 milhões. Era mais ou menos isso. A densidade demográfica do Canadá é 30, é 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. Eles têm uns 10 milhões, é mais ou menos isso. 30, 32 milhões de habitantes é a população do Canadá. Que 15 o quê? E os principais corredores migratórios relacionados com países da América do Norte. Perceba que é tudo em direção aos Estados Unidos. Do México para os Estados Unidos, da China para os Estados Unidos, da Índia para os Estados Unidos, Filipinas para os Estados Unidos e assim sucessivamente. É o grande polo receptor de migrantes. Então, embora em porcentagem da população seja mais o Canadá, que mais tenha migrantes na sua composição populacional, mas o Canadá tem pouca gente. Então, em número absoluto, vai ser dos Estados Unidos. E disparadamente, o grande fluxo, deixando todos os outros no chinelo, os mexicanos indo para os Estados Unidos. Tá? Solicitantes de asilo e refugiados, de longe, é os Estados Unidos que vão ter esse destaque. Tá? Canadá um pouquinho mais, principalmente os Estados Unidos. Tá? E ninguém saindo, né? Não existe gente solicitando refúgio dos Estados Unidos e do Canadá para outras regiões do globo. Destaques: a diversificação das origens dos imigrantes nos Estados Unidos. Então, o grande fluxo é de mexicanos, mas tem de tudo. Tem gente de todos os cantos do mundo, como a gente tinha visto agora há pouco, né? Então, Filipinas, Vietnã, El Salvador, Coreia, todo mundo. Todo mundo chegando nos Estados Unidos. Tá? Os asiáticos no Canadá, um destaque para os chineses. Sem sinal nenhum da redução da imigração irregular. Pode vir Trump, pode vir Bush pai, Bush filho, Bush neto, não interessa. Sempre você vai ter essa migração de irregulares para os Estados Unidos. Tá? E os africanos e asiáticos, então Congo, Síria, Mianmar, Iraque, Somália, grande contingente de africanos e asiáticos de zonas de conflito pedindo asilo nos Estados Unidos também. Por fim, a Oceania. Migrantes em direção à Oceania, eles vêm de onde? Da Europa e da Ásia. Tá? Grandes continentes da Europa e da Ásia. Tá? É uma coisa meio assim, a juventude, basicamente, europeia e do Reino Unido, principalmente, né, já que falam inglês. Tá? Coisa muito envelhecida, né? Um continente muito envelhecido. A Europa, vão para a Austrália, que tem uma vida mais interessante assim, para a juventude, em termos de perspectiva de trabalho e de estudo. Tá? E gente saindo da Oceania, pouquíssimos, tá? Mas existe. Os principais países de imigração e emigração. A Austrália e a Nova Zelândia, um pouquinho menos, mas a Austrália se destacando tanto em número absoluto quanto em porcentagem da sua população, quase 30%. Quase 30% da população australiana como imigrante. Tem uma aluna minha lá agora. Tá? Bastante gente. Tá? Agora, olha que interessante, aquelas republiquinhas que são ilhas. Fiji, Samoa, Tonga. Olha a quantidade de gente que sai fora desses lugares. Tá? Então, Samoa com quase 60% da sua população imigrada. Tonga com mais de 50% da sua população imigrada. Fiji com um pouco mais de 20% da população imigrada. Por que essa galera sai tudo de lá? Fácil. O que tem Samoa, Fiji e Tonga? Nada. Isso é basicamente juventude. É juventude que vê que não tem perspectiva nenhuma nesses países, e a Austrália, cheia de possibilidades, está ali do lado. Então, bora. Principais corredores migratórios relacionados com a Oceania, então gente do Reino Unido para a Austrália, isso é migração de jovens para estudo.
Nova Zelândia para a Austrália, da China para a Austrália, da Índia para a Austrália, Reino Unido para Nova Zelândia, Vietnã para a Austrália, Filipinas para a Austrália, Itália para a Austrália, África do Sul para a Austrália e Malásia para a Austrália. Então é o grande país que recebe migrantes dentro da Oceania, a Austrália, e recebendo, né, tanto de países pobres quanto de países ricos, tá? Recebendo da Nova Zelândia, recebendo do Reino Unido e das pequenas potências asiáticas, né? A Índia, o Vietnã, as Filipinas, também regiões em que a juventude não tem tanta perspectiva assim, tá? Então vai para a Austrália em busca de estudo e trabalho. Refugiados e solicitantes de asilo, em termos relativos, parece muito, né? Mas são poucos aí, ó, 0,06 milhões. Então, 60 mil solicitantes acolhidos pela Austrália, 0,04 milhões, isso dá 40 mil. É pouquinha gente, comparado com o total, né, de população, tanto da Austrália quanto de refugiados globais, é pouquinha gente até, teria potencial para receber até muito mais de refugiados, tá? Os destaques que nós podemos fazer em relação à Oceania, os britânicos e asiáticos, basicamente a juventude, né, indo para a Austrália e Nova Zelândia. Já falamos agora, né, os estudantes indo para esses países. Possibilidade de reassentamento de refugiados, um contingente ainda pequeno, ainda com potencial ainda muito grande para ser explorado dos refugiados indo em direção à Austrália. E a degradação ambiental, a salinização das águas. Tem outra questão importante também, que você tem para essas nações, assim, de exploração mineral. Parece que não, mas esses países da Oceania, essas ilhotas da Oceania, eles têm bastante exploração mineral, basicamente de fosfatos e nitratos para fazer fertilizante. Então tem muita indústria mineradora nesses locais, cara, e acaba, né? Acaba com o território, já não tem território nos países desses. Essas mineradoras acabam com o pouco de território que eles têm, então realmente não tem emprego para essa juventude, então eles saem fora em direção à Austrália. Tá? Era isso então, crianças. Ficamos por aqui. Alguma questão relacionada à aula de hoje? É basicamente estatística. Hoje a aula foi mostrar estatística para vocês. Tá? Doliuma? Oi. Tudo ok? Fechou então, crianças? Não, não deu leilão ainda. Dole duas. Então, Dole 3. Vendido. Fechamos então o nosso curso, crianças. Infelizmente a gente não conseguiu fazer trabalho de campo. Espero que vocês tenham assistido aquele documentário que eu recomendei para vocês, os 100 palavras, que está disponível aí no YouTube. Tá? Semana que vem, então, a gente faz a nossa provinha nos mesmos moldes que a gente tinha feito na semana passada, começando 1h30 da tarde, indo até às 18h30. Fechou? Qualquer coisa, plantão agora na quarta-feira a gente tem também, qualquer dúvida que aparecer de última hora. Ok? Tudo de bom para vocês então, crianças. E até semana que vem.